Bom dia, meu nome é Carlos Manuel e hoje estarei apresentando a vocês como executar instruções complexas em processadores simples. Este trabalho foi escrito com base no livro Organização Estruturada de Computadores, a sexta edição, de Andrew Tannenbaum e Todd Austin, mais especificamente sobre o tópico 2.1.2, chamado Execução de Instrução. Vamos primeiro falar um pouco de história. O problema da execução de instruções em hardware. A princípio, os computadores utilizavam instruções simples, executadas em nível de hardware. Porém, instruções mais complexas surgiram conforme a necessidade de máquinas mais poderosas, já que através dessas instruções seria possível sobrepor operações ou executá-las, fazendo com que essas fossem melhores. Com computadores mais potentes podendo executar mais instruções, o custo crescente do desenvolvimento de software e os requisitos de compatibilidade, surgiu a necessidade de executar essas instruções em hardwares mais simples e baratos. A solução para a compatibilidade de instruções. Em 1950, a IBM introduz o termo arquitetura para descrever um nível de compatibilidade entre toda uma família de computadores, que mesmo com diferentes implementações, poderiam executar as mesmas instruções. Para possibilitar essa compatibilidade, foi utilizada uma técnica chamada interpretação, sugerida por Maurice Wilks em 1951, que deu origem à arquitetura IBM System 360, uma família de computadores que executava as instruções em hardware nas máquinas mais poderosas e por interpretação em máquinas mais baratas. O que favoreceu as instruções interpretadas? Na década de 70, com o crescimento na capacidade de computação e a demanda por máquinas de baixo custo, arquiteturas baseadas em interpretação foram favorecidas até tornarem-se o modo convencional de projetar computadores. Houveram também exemplos do impacto de arquiteturas baseadas em interpretação no sucesso de vendas, a exemplo do Motorola 68000, com seu grande conjunto de instruções interpretadas, ao mesmo tempo que o Zilog 8000 fracassava com seu igualmente grande conjunto, porém executadas via hardware. Instruções executadas por interpretadores também eram beneficiadas pela existência de memórias rápidas de somente leitura, que continham os interpretadores e reduziam significavelmente o impacto na performance. Agora vamos falar sobre como funciona, como são executadas as instruções. Tanto o processador de hardware quanto o interpretador executam uma série de instruções denominada buscar, decodificar e executar. Basicamente, são realizadas repetidamente as seguintes etapas. Instrução é trazida da memória até o registrador. O contador do programa aponta para a próxima instrução. É determinado o tipo dessa instrução. Se houver uma referência a um valor na memória, determinar o endereço. Trazer o valor referenciado para o registrador, caso necessário, e então executar a instrução. Utilizarei aqui um programa fictício em C para representar essas etapas. Vamos entender o programa que está escrito aqui, a começar pelas variáveis. PC é o contador do programa e AC o acumulador do programa. Instr é a abreviação de instrução. Instr-type é o tipo da instrução. Datalock é o endereço da palavra e data é a palavra em si. E por fim, um booleano que controla o estado de ligado ou desligado. Temos também algumas funções que vão ser úteis durante o programa. GetInstType determina o tipo da instrução dada a instrução em si. FindData determina o endereço da palavra dada a instrução e o tipo da instrução. E o Execute executa a instrução junto com seus dados, dado o tipo da instrução e o dado em si. Vamos agora para a função principal que contém a lógica do nosso interpretador, o voidInterpret, que recebe como argumento um vetor de inteiros que representa a memória e um inteiro que representa o endereço inicial do programa a ser rodado. Primeiramente, o contador do programa aponta para o endereço inicial. Depois, nós entramos em um loop que irá ser executado até que nosso booleano se torne falso. Então, a instrução é resgatada da memória, dado o seu endereço, armazenado em PC. O tipo da instrução é determinado pela chamada da função
getInstType, explicado anteriormente. O endereço dos dados utilizados são determinados pela função findData. Caso haja um endereço, então a variável data recebe da memória o endereço anteriormente determinado. É então executada a instrução através do seu tipo e a palavra que está em data. O contador aponta então para a próxima instrução a ser executada e o loop se repete. A equivalência entre processadores de hardware e interpretadores. Como é possível realizar, via software, as mesmas instruções que um processador de hardware, após a especificação das instruções que poderão ser executadas pelo computador, poderá ser decidido se essas instruções serão diretamente executadas via hardware ou se serão interpretadas por um programa como o anteriormente apresentado, ou até mesmo uma execução híbrida, executando operações via software e hardware. O interpretador, por sua vez, deve ser executado por uma máquina física, mas que, por sua vez, não precisará apresentar toda a complexidade necessária para executar as instruções nativamente, já que o software executando essas instruções irá fragmentá-las em pequenas etapas. Concluímos então que, graças à percepção de que através de um software seria possível executar instruções complexas em hardware simples, foi possível a padronização dessas instruções, já que estas não estariam mais limitadas a processadores específicos. A demanda por computadores mais baratos também foi de grande importância para a migração de instruções nativas para instruções interpretadas, até que essa forma de interpretação se tornasse a mais convencional a partir da década de 70.